Olá! Neste vídeo estudaremos sobre taxa de retorno com destaque à sua utilização em análise de investimentos. Você aprenderá a resolver questões da Banca Sesgran-Rio sobre esse assunto. O link para o material utilizado na aula está na descrição do vídeo. Antes de começarmos a falar sobre taxa de retorno, é importante entender sua principal aplicação, que ocorre na análise de investimentos. E para explicar bem o que é isso, eu preciso também explicar o que é valor presente líquido. Com o exemplo que eu vou trazer vai ficar bem simples, tenho certeza que entenderão bem. Vamos pensar num caso aqui hipotético de que uma empresa está avaliando se vale a pena investir num veículo de entrega. Atualmente, ele paga alguém para entregar, mas está avaliando se vale a pena fazer por conta própria. Então, no exemplo aqui que eu imaginei, ele vai poder investir hoje R$100 mil. É um gasto. Mas ele está investindo na expectativa de ter um ganho futuro. Que ganho seria esse? O que ele vai deixar de pagar para alguém fazer a entrega para ele. Também vou criar alguns valores aqui só para facilitar. Suponha aqui que ele tem expectativa de gastar 40 mil depois de um certo período, pagar mais 30 mil no outro período e mais 50 mil em outro período. A pergunta básica seria: vale ou não a pena investir esses 100 mil hoje, na expectativa depois de ganhar 40 mil em certa data, 30 mil em certa data e 50 mil em certa data? O que seriam esses valores, na verdade? O que ele ia deixar de pagar para que alguém fizesse as entregas? Bom, gente, a resposta é: depende. Depende de que taxa está ocorrendo no mercado. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Só entenda o seguinte: para saber se é viável ou não, uma das alternativas seria descapitalizar cada um desses três valores, trazendo tudo para a data do investimento, que estamos chamando de data zero. É algo que nós já estudamos, uma lei na matemática financeira que só dá para comparar, somar ou subtrair valores na mesma data focal. Então, só para facilitar aqui a análise, eu vou supor aqui que eu descapitalizei e somei esses valores aqui na data zero. E vou supor que isso deu 110 mil. Claro, gente, a soma de tudo dá mais que isso, mas a gente está descapitalizando. Então, vocês já aprenderam isso aí em outra aula. Então, nesse caso aqui, essa diferença entre o valor do que se espera ganhar trazidos para hoje, valor presente, e o valor do investimento também hoje, é o que chamamos de valor presente líquido, que podemos chamar de VPL ou NPV, que é o seu termo em inglês. Olha só a definição. Ele é a diferença entre o valor presente dos benefícios, e aqui eu supus que eu calculei deu 110 mil, menos o valor presente do fluxo de caixa inicial, o que ele gastou para investir, ou pegou emprestado, financiou, enfim, os 100 mil. Nesse exemplo, então, 110 menos 100 daria 10 mil. E mais importante, daria 10 mil positivo. Bom, agora daria para concluir. Olha só os critérios que nós temos para a decisão. Se o valor presente líquido for maior que zero, ou seja, positivo, conclui-se que o projeto é viável. Você tem mais benefícios do que o que gastou. Se acontecer do VPL ser exatamente zero, é indiferente aceitar o projeto. Isso ocorre quando o valor dos benefícios iguala ao valor do investimento. Eles se tornam equivalentes. E ainda temos uma possibilidade, esse VPL ser negativo. Os benefícios são menores do que o investimento. Então, nesse caso, podemos dizer que o projeto é inviável e não deve ser aceito. Antes de prosseguirmos, só quero comentar que é possível também ter fluxos negativos nesse período. De repente, aquele veículo vai dar uma manutenção já programada. Só que em concurso, em geral, a gente precisa desse caso mais simples. Só estou comentando que existe minha obrigação de professor, mas nós vamos aqui basear em casos em que todos os fluxos futuros são positivos, né, são benefícios, e há apenas um investimento, um gasto inicial aqui na data zero. Mas acontece que valor presente líquido não é a única forma de se avaliar se o investimento é viável ou não. Há também outras formas e a principal delas é o grande objetivo desse vídeo, que é exatamente a taxa de retorno que nós estudaremos a seguir.
Outra forma de avaliar a viabilidade de investimentos é a taxa de retorno. Por definição, ela é a taxa que iguala, em determinado momento do tempo, normalmente data zero, o valor presente das entradas ou benefícios com os das saídas previstas em caixa, normalmente aquele investimento inicial. Para ficar mais fácil, vou voltar àquele exemplo que eu mostrei agora há pouco quando eu expliquei o valor presente líquido. Aqui está nosso exemplo de volta. Qual que era a ideia? Uma empresa investiu R$100 mil em um veículo, espera ter um benefício que ela deixa de pagar para alguém fazer as entregas de 40 mil, 30 mil e 50 mil. Então eu fiz uma suposição de que se eu trouxesse tudo para a data zero, isso aqui daria 110 e superaria os 100 mil, que é uma das situações. Pois bem, para fazer essa descapitalização, eu precisei de uma taxa. E essa taxa aqui vai ser chamada de taxa mínima de atratividade, também chamada de TMA. O que ela é na prática? É a melhor taxa em que a pessoa conseguiria aplicar os 100 mil. Ou seja, se ela não comprasse o veículo e aplicasse esse valor em outra coisa, uma poupança, uma renda fixa, não importa, que ganho ela teria? Talvez isso supere. Então, qual que é a ideia? Você trabalha sempre com a chamada taxa mínima de atratividade, que é a taxa de mercado, né? Como eu falei. Pessoa física, pode ser até a própria poupança. Empresas têm outras formas de calcular isso daí, como custo e tudo mais. O importante é que, em geral, o exercício fornece para a gente a taxa mínima de atratividade. Então, essa é a taxa que, em geral, eu utilizo para fazer os descontos e descobrir se aquele valor presente líquido deu positivo, negativo ou zero. Bom, mas existe uma certa taxa que obrigatoriamente faria esses dois valores se tornarem iguais, 100 mil e 100 mil. Essa é a chamada taxa de retorno. Ou seja, se você calcular que taxa é capaz de igualar os fluxos, então você está diante da taxa de retorno, também conhecido como taxa interna de retorno, ou TIR, ou simplesmente IRR, que vem do seu termo em inglês. Essa é a lógica. Bom, mas aí nós temos também três situações, né? Eu também vou jogar valores só para vocês entenderem. Suponha que a taxa mínima de atratividade não é desse exercício, porque se eu não calculei, né? Mas vamos inventar aqui que existe uma taxa mínima de 9% ao período. Sei lá, ao ano, vamos colocar assim. Mas ele consegue ter uma taxa de retorno de 11. Ou seja, aquela taxa que faria com que os benefícios trazidos para a data zero a 11% se igualaria ao próprio investimento. O que eu percebo aqui? Que a minha taxa de retorno com o investimento é melhor ou maior do que a taxa máxima que eu conseguiria para poder aplicar no mercado de outra forma. Em outras palavras, toda vez que a taxa interna de retorno for maior que essa taxa mínima de atratividade, o projeto é viável. Você ganha mais fazendo esse investimento do que em um outro qualquer que você teria no mercado. Se, coincidentemente, a taxa interna de retorno for igual à taxa mínima de atratividade, então é indiferente aceitar ou não. Fazer esse investimento ou fazer uma outra aplicação daria o mesmo ganho. E, finalmente, se a taxa interna de retorno for menor que a taxa mínima de atratividade, o projeto é inviável. Ou seja, porque você vai investir aqui, por exemplo, a 6%, se você poderia colocar no mercado a 9%. Okay? Então, essa é a lógica. E aí tem uma coisa bem interessante. Quando a gente trabalha com esses fluxos mais simples, sem as inversões, que eu cheguei até a falar que existe, a gente pode fazer uma consideração. Toda vez que o valor presente líquido for positivo, a taxa interna de retorno será maior que a taxa mínima de atratividade. Ou seja, usar um método ou outro vai te levar à mesma conclusão. Toda vez que o valor presente líquido for zero, é porque a sua taxa interna de retorno está igual à taxa mínima de atratividade. São indiferentes nos dois casos. E, finalmente, toda vez que o seu valor presente líquido der negativo por aquele método, significa aqui que a taxa interna de retorno vai ser menor que a taxa mínima de atratividade, portanto, o projeto é inviável. Resumindo a história, nesses casos mais simples, se você usar um método ou outro, vai chegar na mesma conclusão. Acredito que tudo isso vai ficar mais claro na sequência e já adianto. Muitas questões são teóricas e só entender um pouquinho disso que eu expliquei para vocês já te permite acertar a questão.
O método de avaliação econômica, que é obtido pela diferença entre o valor presente dos benefícios líquidos de caixa, previstos para cada período de duração do projeto, e o valor presente do investimento, denomina-se: letra A, taxa interna de retorno. Gente, não é. Na verdade, ele quer a diferença entre o valor dos benefícios e o valor gasto. Então, isso não é taxa, nem de retorno, nem modificada, que eu nem expliquei sobre isso. Payback. Payback é um outro método de avaliação de investimento que também não vale a pena discutir aqui, não está previsto no edital, mas basicamente é verificar se você recupera o investimento dentro de um tempo que você espera, né? Que para você é o tempo viável daquele investimento. Não vamos estudar aqui, mas também não é a resposta da questão. Valor presente líquido. Chegamos. É a própria definição. É bem simples, né? Quem soubesse aquela teoria mínima já acertaria aqui sem problema. O valor presente líquido é exatamente aquele método de avaliação que a gente faz quando faz a diferença entre o valor presente dos benefícios, ou seja, descapitaliza na taxa mínima de atratividade, e compara com o valor presente do investimento. Ou seja, subtrai. Se der positivo é viável, se der zero é indiferente, se der negativo é inviável. Mas a teoria diz que isso é a definição do próprio valor presente líquido, gabarito letra D. Aqui temos um exercício com enunciado um pouco maior, mas eu precisava ter todo o texto aqui, então tive que colocar dessa forma. Eu vou ler com vocês, então se estiver muito pequeno aí para você acompanhar, vai acompanhando a leitura, ou alternativamente você pode utilizar o material em formato PDF que está na descrição do vídeo para acompanhar. Um projeto de um determinado município tem como objetivo incentivar a leitura dos alunos do 6º ano da rede pública municipal. O projeto é desenvolvido a partir de 2 eixos de atividades específicas. Primeiro, que chamou de I, distribuição de livros infantis para as crianças do ensino fundamental diretamente nas escolas. Segundo, que ele chamou de 2Is, organização de visitas guiadas e de conscientização das crianças do ensino fundamental à biblioteca municipal. O grupo de crianças que participa do eixo I não participa do eixo II e vice-versa. Esse projeto durou 1 ano e foi realizada a avaliação de impacto ex post, mostrando que houve redução da retenção dos alunos e um aumento do desempenho nas notas de português nos 2 projetos. Como resultado da atividade I, houve um benefício estimado médio para a sociedade de R$ 200 mil no ano na rede de ensino, pois os alunos não tiveram problemas de repetência ao final do 6º ano. Já em relação à atividade II, o benefício estimado para a sociedade no mesmo período foi de R$ 150 mil. Os custos do projeto concentraram-se no início, totalizando R$ 120 mil para a atividade I e R$ 50 mil para a atividade II. A partir desses dados, calcula-se a TIR, taxa interna de retorno, da atividade I e da atividade II, e concluiu-se o seguinte. Bom, ele aqui compara qual é mais viável e compara porcentagens. Na verdade, compara a taxa. Então, eu vou ter que calcular, né, separadamente. Não é difícil. Pensem comigo. Na atividade I, você tem um investimento inicial que ele fala que foi 120 mil. Aqui eu vou pôr só 120 porque são de espaço. Mas vai ter um ganho de 200 mil. Tá aqui. Depois de 1 ano. Vou pôr só 200. Pois bem, como é que eu calcularia a taxa interna de retorno? Gente, por definição, é aquela taxa que consegue igualar o fluxo trazido dos benefícios para a data zero com o valor do investimento. E como aqui é só um fluxo, virou um exercício simples de descapitalização, que nós já aprendemos a calcular em outro vídeo. E melhor ainda, embora a gente considere que sempre vai trabalhar juros compostos nesse tipo de matéria, nós só temos um período. Então fica muito, muito simples. Eu não vou nem montar com todo aquele rigor que eu fazia nos exercícios, porque é bem direto. Olha só comigo. Nós temos que o montante é o capital vezes 1 mais I elevado a N. E eu lembro a vocês que depois essa fórmula em equivalência de capitais virou VF igual a VP vezes 1 mais I elevado a N, mesma coisa. Então imagina esse valor final é o montante 200 mil. É igual ao capital de 120 mil, vezes, vou colocar aqui embaixo por questão de espaço, tá?
1 mais a taxa, e essa vai ser a taxa de retorno, porque é a taxa que vai igualar os fluxos, tá? Eu estou considerando aqui que são equivalentes, elevado a 1. Ou seja, se eu inverter os dois lados, 120 mil vezes 1 mais i, porque elevado a 1 dá ele mesmo, será igual a 200 mil. Então eu passo 120 mil dividindo. E eu vou ter que 1 mais i é o resultado dessa divisão. 200 sobre 120. 200 mil sobre 120 mil. Isso aqui, gente, vai dar aproximadamente 1,66, é uma dízima periódica, posso arredondar assim. Passo 1 subtraindo, então eu vou ter esse valor menos 1, que dá 0,6667. Se eu multiplicar isso aqui por 100, vai dar aproximadamente 66,67%. Eu não precisava dessa precisão toda, mas eu quis calcular dessa maneira. Gente, então meu investimento I, que seria o primeiro, me deu esse retorno, a minha taxa interna de retorno do investimento I. 66,67%. Mas eu preciso fazer do outro, né, do II. Nele fala que inicialmente você teve um gasto de 50 mil, ou só 50, mas teve um ganho final de 150 depois de um ano. 150 mil. Ou seja, esse meu montante, 150 mil, é igual ao capital de 50 mil, vezes 1 mais a taxa, que iguala as duas, porque eu estou considerando que são equivalentes, elevado a 1. Por questão de espaço, como ela é exatamente igual ao que eu fiz anteriormente, eu vou fazer um pouco mais direto. Já vou colocar aqui 1 mais i vai ser, eu mantenho 150 mil e divido pelos 50 mil, que estava multiplicando, e passa dividindo. Lembra que eu troquei de lado e já estou fazendo a inversão do termo. Em outras palavras, meu 1 mais i ficou igual a 3. Alguns acham estranho, né, dar um número inteiro e dar um número maior do que 2, mas não tem problema. Esse 1 passa subtraindo e o i deu 2. Gente, sabe o que isso significa? Que isso aqui não está em porcentagem. Se eu multiplicar por 100, isso aqui vai dar 200%. É a minha taxa de retorno, ou taxa interna de retorno, do 2, do II. 200%. Então, vou destacar, a taxa interna de retorno do primeiro deu 66,67 e a taxa interna de retorno do segundo deu 200%. Agora eu já consigo ler as alternativas. Letra A taxa interna de retorno da atividade I é 40%, já está errado. E a outra é 67%, também não. Letra B, a taxa interna de retorno da atividade I é 67%. Sim, podemos considerar, gente, porque aproximadamente, tá? Então, esse 66, 67, nós podemos considerar como 67. Alguém vai questionar, eu tenho certeza. Então, não pode ser, não tem como saber isso. Gente, tem porque não tem nenhuma alternativa com 66, 67. A princípio, a gente não considera que a questão está furada, a gente resolve. Se depois vai discutir isso, é outra história. Mas a gente aceita algumas coisas. Então, se você fizer uma leitura geral, vai ver que quando aparece algum valor parecido com esse, vai estar como 67. Então, a gente aceita, tá bom? Então, tá. Então, até é verdade que a taxa interna de retorno 1 é 67 e a 2 é 200. Certinho também. Porque é um igual, tá? Ficou meio bagunçado aqui. Certinho também. Só que ele fala que a atividade I é preferível a 2I. Aqui eu tenho que fazer uma pausa, fazer um comentário. Nós vamos falar no final do vídeo em situações onde nós temos investimentos que são mutuamente exclusivos. O que é isso? Eu tenho que escolher. Ou faço um ou faço outro. Lá o critério vai muito além só de olhar a taxa interna de retorno. Não se preocupe, vamos estudar isso mais ao final desse vídeo. Mas nesse exercício ele não está excluindo, ele só está comparando. Quando é apenas comparação, quanto maior a taxa interna de retorno, melhor. Mesmo que você tenha investido quantidades diferentes ou valores diferentes. Então a letra B está errada porque ele fala que a primeira é melhor, mas ele tem uma taxa interna de retorno que é menor, então está errado. Na letra C, a taxa interna de retorno da atividade I é 67, está correto, e a atividade 2I é 200, está correto,
mostrando que a 2 é preferível. Sim, esse é o nosso gabarito. Comparando apenas as taxas de retorno, sabendo que os dois investimentos ocorreram, então eu posso dizer que a que tem melhor taxa de retorno é a melhor delas. Por que as outras são erradas? A D fala que a taxa interna não pode ser utilizada nesse caso, porque são formas de atuações diferentes. Nós não estamos discutindo como foi feito, estamos discutindo retorno financeiro. Então não tem sentido o que está dizendo aqui. E na letra E fala que o cálculo da TIR ficou impreciso, pois não se soube taxa de desconto intertemporal. Eu não preciso da taxa de desconto para analisar taxa interna de retorno. Eu precisaria... gente, essa taxa que ele está dizendo poderia ser a taxa mínima de atratividade. Eu precisaria, se fosse para analisar pelo VPL, valor presente líquido, porque aí eu ia ter que descontar aquela taxa. Mas como aqui ele está comparando pela interna de retorno, e eu quero comparar um com o outro e não dizer se é viável ou não, eu não preciso dessa outra informação. Por isso, então, também a letra E não está correta, já tínhamos o gabarito e está na letra C. Considere duas propostas para a compra de um automóvel que custa R$ 30.603. Proposta X, 1% de desconto para pagamento à vista. Proposta Y, pagamento único para daqui a 2 meses. Sejam D a diferença aproximada entre o valor presente líquido da proposta X e o da proposta Y, e um comprador que tem o dinheiro aplicado a juros compostos de 1% ao mês. Utilizando o método do valor presente líquido para decidir, é preferível para o comprador considerado a proposta. Então ele quer saber qual proposta é melhor e ele quer saber essa diferença aproximada entre o valor presente líquido do X e do Y. Então nós vamos ter que fazer isso aqui por partes, vamos analisar cada proposta. Primeiro a proposta X. A proposta X é bem direta. O veículo custa R$ 30.603, mas você pode pagar à vista com 1% de desconto. Então quanto que ele vai pagar? O valor do veículo, R$ 30.603, menos 1% disso. Há várias formas, tá, de fazer esse cálculo. Cada um pode utilizar aquela que acha mais conveniente. Né? Para mim, a mais fácil é, o que é 1%? É 1 por 100. E porcentagem sobre um valor é a porcentagem vezes o valor. Então, eu faria esse cálculo aqui. O fato é o que ele vai pagar à vista, caso ele opte pela proposta X, é 30.603 menos 306,03. Ou seja, à vista ele iria pagar R$ 30.296,97. Pois bem, e na proposta Y? Gente, na proposta Y, ele não vai pagar a mais do que o valor do veículo, ele só não vai ter o desconto. Na proposta Y, espero que todos aceitem isso, na data 2 meses, ele pagaria o valor sem o desconto, ele pagaria os 30.603. Bom, mas eu quero comparar as propostas. Como é que eu posso fazer isso? Só posso comparar na mesma data. E o primeiro deles está na data 0. Então eu vou descapitalizar esse 30.603 da data 2 para a data 0, de acordo com conteúdos que já estudamos aí em outro vídeo. Então, nesse caso, eu tenho o valor futuro, que é 30.603. Eu tenho a taxa de atratividade, que é a taxa em que a pessoa pode aplicar o dinheiro, 1% ao mês. E eu tenho o prazo, né? Seria da data 2 para a data 0, então 2 menos 0, 2 meses. O que eu vou conseguir encontrar? O valor presente, caso ele opte pela proposta Y. E aí isso aqui seria, então, teoria de juros compostos, ou melhor ainda, de equivalência de capitais, associado, claro, ou aplicado, à análise desse investimento. Bom, o que nós temos aqui, na verdade, é que escolher uma fórmula para resolver, né? Então, no caso, eu prefiro colocar a descapitalização, né, FV, dividido por 1 mais I elevado a N. Só que dessa forma que eu ensinei, a nossa fórmula, a taxa tem que ser dividida por 100. Então, eu não vou usar 1, eu vou usar 0,01 ao mês. Ou seja, meu valor presente seria 30.603 dividido por 1 mais 0,01
elevado a 2. Ou seja, meu valor presente da proposta y, 30.603 dividido por 101 ao quadrado. Esse valor dá 1,0201 e a divisão deu 30.000 exato. E agora podemos falar sobre aquela diferença entre as propostas. Primeira coisa que vocês têm que entender. Aqui ele não está ganhando, ele está pagando. Ou seja, ele está escolhendo. É melhor hoje pagar 30.296,97 ou pagar como se fosse hoje 30.000. Claro que é melhor pagar menos. Então, a proposta Y é melhor. Isso já está decidido. Agora, para responder, eu preciso saber a diferença entre eles, que ele chamou de D. Vou fazer aqui do lado por questão de espaço. É só subtrair. O que ele pagaria se ele comprasse à vista com 1% de desconto, com o que ele efetivamente estaria pagando na proposta Y se eu trouxesse isso para a data de hoje. Ou seja, essa diferença deu R$ 296,97. Agora vamos às alternativas. Ele fala que é preferível o X porque o D é de menos 3. Errado. Que é melhor o Y, pois o D é 882. Também está errado. Na letra C, que o melhor é o X, porque o D é de menos 612. Também não. Letra D, que é X, porque o D é menos 921. Também não. E o nosso gabarito, letra E. É melhor a proposta Y, pois a diferença é 297 aproximadamente. Já falei sobre isso com vocês, que não vamos dizer que a questão está furada simplesmente por causa dessa pequena diferença de centavos. Ok? Só que aí eu sei que muitas pessoas aqui vão ficar com uma dúvida. Mas não é melhor pagar à vista do que deixar para pagar depois? Gente, ideia de que dinheiro não fica parado no tempo. A pessoa tem essa taxa mínima de atratividade de 1%. Ou seja, se ele pegasse hoje esses 30.296 que ele ia usar para pagar à vista e aplicasse a 1%, ele ia ter mais do que os 30.603. Por que eu sei disso? Porque eu sei que se ele aplicar 30, ele já consegue esse valor. Eu sei que a princípio isso pode ser um pouco confuso, principalmente para quem não está acostumado com essa matéria. Mas se for o caso, veja esse exercício novamente, eu achei ele muito interessante, porque ele nos dá essa ideia de você comparar valores considerando que a pessoa tem outra opção. Nesse caso, tinha a opção de colocar o dinheiro aplicado a juros compostos, tá? É bem a lógica aí de você ter a taxa de atratividade. Em outras palavras, coloque tudo na mesma data. Se for para receber, quanto maior, melhor. Se for para pagar, que é esse caso, quanto menor o valor, melhor para a pessoa. Com o que eu ensinei para vocês até agora, eu até poderia considerar que o conteúdo está fechado. Mas existe um tópico que eu achei que seria bom comentar com vocês, porque de repente pode cair até uma questão simples, teórica, e o simples conhecimento do que eu vou explicar aqui pode ajudar. Que é a ideia de você verificar casos onde você tem que escolher entre um investimento ou outro, porque eles são mutuamente exclusivos. Na prática, não tem como investir nos dois ao mesmo tempo. E aqui eu falo 2, mas se o exercício quisesse complicar, poderiam ser 3, 4 e assim por diante. Aqui vamos nos limitar a 2. E aí nós vamos também discutir 2 métodos para tomar essa decisão. O método do valor presente líquido e depois também o método da taxa interna de retorno. Bom, pelo método do valor presente líquido, quando você tiver 2 investimentos, vou chamar de A e B, e tiver que decidir qual é melhor, por esse método é bem tranquilo. Você vai calcular o valor presente líquido do primeiro, ou seja, você vai descapitalizar os ganhos para a data zero, a partir da taxa mínima de atratividade, ou taxa de mercado, e vai ver a diferença entre ele e o do próprio investimento. Vai fazer a mesma coisa com o B. Se algum deles der negativo, você já rejeita, porque lembra, só é viável se o VPL for positivo. Você não quer escolher entre o menos pior, você quer um que realmente dê retorno. Se algum deles for negativo, você rejeita, e aqui estamos imaginando que poderiam ser até mais de 2, rejeitaria todos os que derem VPL negativo, e dos que sobrarem, aceite o investimento que deu o maior VPL. Então, se o A deu maior, considere ele. Se o B der maior, considere ele.
E aqui, gente, não estamos dizendo que o valor do investimento é igual nos dois. Estamos dizendo apenas que é um critério simplificado, mesmo que o valor investido seja diferente. Para encerrar nosso vídeo, vamos falar da situação onde nós temos que escolher entre investimentos que são mutuamente exclusivos, ou seja, não podem ocorrer ao mesmo tempo, mas através do método da taxa interna de retorno. Para simplificar, vou trabalhar com apenas dois investimentos. O método da taxa interna de retorno não é tão simples de ser aplicado quanto era o do valor presente líquido, mas eu vou explicar aqui com exemplo, acredito que vocês entenderão. Primeiro, pede para calcular a taxa interna de retorno de cada um dos investimentos. Suponha que fossem dois, A e B. Então, calcularia a taxa interna de retorno do A e a taxa interna de retorno do B. E aí, a primeira coisa que a gente faria, eliminaria todos aqueles que tivessem taxa interna de retorno menor que a taxa mínima de atratividade. Isso aqui é fácil de compreender, por quê? Se você tem uma taxa interna de retorno menor que a taxa mínima, o projeto já é inviável. Então você não está comparando apenas se um é menos pior. Você quer apenas verificar aqueles que são viáveis. E aqui são dois, poderiam ser vários, ou sairia descartando aqueles em que já deu a taxa interna de retorno menor que a atratividade. Mas aqui então, como são dois, vamos supor que os dois estão acima. Agora a gente sempre parte do princípio que é melhor aplicar o maior valor. Então suponha que o A seria eu aplicar, por exemplo, R$10.000 a 10%, que seria a taxa interna de retorno dele. Só uma suposição. E que o B fosse 8.000, que eu conseguiria aplicar a 12%. E aqui surgiria a grande dúvida. É melhor aplicar um valor maior a uma taxa menor ou o contrário? Então vamos lá, a gente parte do pressuposto que sempre é melhor aplicar um maior valor, porque ele vai trazer um maior retorno em termos de valor presente líquido. Mas agora tem um detalhe. A diferença entre eles também tem que ser viável. Então vamos pegar aqui o A menos B, que desse exemplo seria os 2.000. Esses 2.000 também tem que ser possível aplicar pelo menos acima da taxa mínima de atratividade. Esse é o grande segredo, o grande detalhe, é o que está escrito aqui na sequência. Depois que eu classifico aqui em ordem crescente, eu vou analisar o incremento de investimento. Ou seja, se essa diferença tiver uma taxa interna de retorno maior que a taxa mínima de atratividade, quer dizer, então, compensa eu tirar todo o valor dessa possibilidade da taxa mínima e investir todo ele. Em outras palavras, eu parti do pressuposto que é melhor investir o maior e verifico essa diferença aqui. Se essa diferença for maior que a taxa mínima de atratividade, eu mantenho minha decisão de investir o maior valor. Mas e se não fosse? Se de repente aqui eu tivesse uma taxa interna de retorno da diferença menor que a taxa mínima de atratividade, não compensaria aplicar essa diferença para complementar o investimento maior. Então eu investiria o menor e a diferença colocaria no mercado. Sei que parece confuso, mas então vou pedir para vocês só decorarem o seguinte. Método da taxa interna de retorno. Verifique primeiro se todos estão acima da taxa mínima e fique só aqueles que têm taxa interna de retorno acima da taxa mínima. Depois você tenta investir sempre o maior valor, mas você vai ter que ter uma informação. Qual a taxa interna de retorno da diferença da aplicação? Se ela for maior que a taxa mínima de atratividade, faça um maior investimento. Lembre só disso, inclusive vamos fazer um exercício na sequência para tornar isso ainda mais claro. Dois projetos de investimento W e Z são convencionais, isto é, as saídas de caixa antecedem as entradas. As taxas internas de retorno TIR para os projetos W e Z são, respectivamente, iguais a 10% e 12% ao ano. O projeto diferencial W-Z tem TIR igual a 8%. O projeto W é o melhor se a taxa mínima de atratividade anual for. Bom, gente, aqui nós temos a situação parecida com o que eu expliquei na teoria. Esse W pode ser investido com a taxa interna de retorno de 10% ao ano. Tá, esse é o TIR do investimento W. E o investimento Z, você tem uma taxa interna de retorno a 12% ao ano. É o TIR de Z. Bom, gente, se ambos estão acima da taxa mínima de atratividade, a gente vai tentar sempre investir o maior valor. E quando ele fala que o projeto diferencial é W menos Z, eu já tiro uma conclusão. Primeiro que eles não devem ter o mesmo valor.
E segundo, que o W deve ser maior que o Z. Então é ele que eu vou tentar investir, o maior valor. Porque a gente não imagina essa diferença sendo negativa, tá? Simplesmente por isso. Bom, mas nem sempre vai ser viável investir o maior valor. Qual é a condição para ser viável? Que a taxa interna de retorno do diferencial seja maior que a taxa mínima de atratividade. E olha, gente, essa taxa foi dada. O projeto diferencial tem taxa interna de retorno de 8%. Então, 8% tem que ser maior que a taxa mínima de atratividade. Gente, isso aqui já resolve a questão. Se isso for verdade, o W vai ser melhor, que é o que ele está perguntando aqui. Então, na letra A, ele fala que a taxa mínima tem que ser maior que 8. Já não é. Se ela fosse maior que 8, o projeto diferencial não seria viável. Então, não investiria o maior valor. Acima de 12, gente, acima de 12 o W nem seria viável. Né? Lembra que ele tem que ser viável e tem que ser o escolhido. Então, já estaria descartado. Maior que 6 e menor que 10. Não, se ele tiver, por exemplo, um valor 9, ele se torna maior do que o do diferencial. Então, já não escolheria o maior investimento. Se ele for menor que 8, perfeito. Se a taxa mínima de atratividade for 7%, por exemplo, ele obedece a essa condição, que aquele do projeto diferencial ficou maior que ele. E aqui, maior que 10, já está descartado, porque maior que 10 o W nem seria viável, porque ele só garante 10. Gente, eu sei que essa aqui é um pouco mais complicado, mas eu não quis deixar de comentar, né? Foi uma questão que caiu, inclusive, em concurso bancário. Então, é algo que está um pouco mais avançado. Pode ser que nem caia, mas, de repente, se cair alguma coisa assim, eu tenho confiança que você já tem uma noção aí do que significa. Né? Os pontos mais importantes da aula, eu acredito que foram aqueles primeiros. Entenda bem o que é valor presente líquido, entenda bem o que é taxa mínima de atratividade, entenda bem o que é taxa interna de retorno e aqueles critérios de análise. Com isso, fechamos mais um vídeo. A minha ideia inicial era ter colocado isso aqui junto com o vídeo anterior, mas eu achei que merecia sim fazer separado, porque tinha alguns detalhes importantes, como vocês viram, e isso pode ajudá-los muito aí no concurso. Conto com vocês nos próximos vídeos e bons estudos!